Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vai pondo um oi aí, se tá ouvindo bem, se não tá ouvindo bem. Arrumando aqui o celular, pra gente ter uma live bacana aqui, pra vocês poderem, pra gente poder ter um bom aproveitamento aqui. O áudio tá bom? Como é que tá o áudio? Deixa eu escrever aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Bora galera, então vamos lá então. Se o áudio tá bom, é isso que importa. Eu queria fixar aqui o tema da live, mas eu não consegui. Queria deixar aqui fixo a mensagem do que nós vamos discutir hoje aqui, mas eu não consegui. Então, deixamos para outro momento aí. Bom, e a cidade? Que cidade que a galera é aí? Me põe aí fazendo favor a cidade, pra gente já começar a nossa live. Manda aí a cidade que vocês são, só pra gente poder identificar aqui a galera aqui de onde que cada um é, pra gente já começar nosso assunto que envolve repercussão metabólica e metabolização de gorduras. Então tô vendo a galera aí de São Paulo, Serra Talhada, Fortaleza, França, na verdade acho que é Franca, né? Uberaba, Valadares, Natal, Rio Grande do Norte, dei curso aí, acho que foi no final do ano passado, Barreiras, Bahia, Cerqueira, César, São Paulo, vamos para pôr aí galera, Alexandre, Manaus, Uberlândia, tem galera do Brasil todo, sensacional, acredito que assim a gente pode crescer um com o outro, um ajudando, um contribuindo na vida do outro para que a gente possa nos tornar profissionais melhores, mais competentes, seja na área da educação física, na área da nutrição. Então isso é bacana. Campina Grande. Então, estão falando aqui que colocar nos comentários aperta em fixar. Eu não estou vendo aqui nada de fixar. Fixar comentário, agora vi. Fixar comentários. Deixa assim, vamos, se a galera que for entrando aí, a gente vai falando para eles que o tema de hoje da nossa live é o quê? O tema da nossa live envolve, eu acho que eu escrevi, basta eu procurar meu comentário aqui, né? Acho que é assim, deixa eu ver, eu deixei aqui o comentário do tema da live. Eu acho que é só eu apertar agora. Agora acho que foi. Então, o tema da live nossa é emagrecimento, repercussão metabólica e metabolização de gorduras. Ficou para vocês aí? Se tiver para vocês aí, a gente começa agora. Bom, sejam bem-vindos. Espero que essa live possa ser bacana, interessante para todos nós. Acredito que nós temos muita discussão sobre esse tema que envolve emagrecimento, e se porventura algum momento minha voz sair, sumir, vocês vão me comunicando aí, tá bom? Estamos com vinho também, nós vamos de vinho para poder a live ficar ainda mais gostosa, e se deixar aqui a gente vai até de madrugada agora, tomando vinho com vocês aí, falando de um tema tão interessante. Agora não tem fim. Bom, vamos começar. E aí vocês podem fazer as perguntas, porque essa live aqui não é minha, é nossa. Para que possamos
crescer juntos, aprender juntos. Essa é a intenção. Então, galera, peguem aí quem gosta de vinho, cerveja, quem gosta de cerveja, água e vamos embora. Para começar, primeira análise que precisamos fazer é o seguinte: não dá mais para a gente poder analisar o sobrepeso e principalmente a obesidade como simplesmente algo que é estético. Não dá mais. Então, ainda se aborda muito a questão da obesidade como algo estético e não dá mais. Não, isso é inadmissível agora. Por quê? Porque a obesidade é uma doença. A obesidade é uma doença por quê? Porque ela promove diversos desajustes neuroendócrino-metabólicos que vão levar ao aumento do risco de infarto e AVC. Para vocês terem uma ideia, infarto e AVC são as principais causas de morte no mundo. Nada mata mais do que infarto e AVC. E o sobrepeso, e principalmente a obesidade abdominal, leva ao infarto e AVC. Por isso que nós precisamos dominar esse tema, entender esse tema, para que a nossa prescrição, seja do treinamento ou da alimentação, possa ser diferente, possa ser criteriosa, possa levar a realmente a gente poder contribuir na vida dos nossos alunos. Então, para começar, para vocês terem uma ideia, é preciso a gente entender que o tecido adiposo, principalmente abdominal, secreta diversas substâncias que a gente chama de citocinas inflamatórias, que vão gerar uma série de fatores. Essas citocinas inflamatórias, nós temos várias. Elas vão gerar repercussões que vão agora modificar diversas funções fisiológicas. Então vai ter alteração total no organismo. Por exemplo, a fome vai ser alterada. O controle do apetite vai ser alterado. Então, porque a pessoa tem obesidade abdominal, ela vai ter agora aumento de citocinas inflamatórias, que vai modificar a área de controle do apetite que está no hipotálamo. Hipotálamo é a área de controle do apetite que está localizada no sistema nervoso central. Então, no hipotálamo, nós temos neurônios que vão mandar informações, a gente chama de neurônios orexígenos, que são neurônios que liberam neurotransmissores ligados à fome. Vamos junto nessa, vamos entender esse negócio aqui. É embaçado, mas quanto mais embaçado é para você. Aquilo que é fácil, você deixa para os outros. Aquilo que é difícil é o que você tem que dominar. Quanto mais difícil, aí você tem que bater no peito e falar, então essa porra é pra mim. Quanto mais difícil, mais você tem que dominar. Por quê? Porque você vai se tornar diferenciado, raro, fudido, um profissional fudido, ou seja, que vai marcar a vida das pessoas. Então olha só, no hipotálamo nós temos neurônios que são chamados de neurônios orexígenos, porque liberam neurotransmissores ligados à fome, como o neuropeptídeo Y e gene AGOT. Esses neurotransmissores levam você a ter fome. É importante você ter fome para poder buscar alimento. Só que você não pode só ter fome. Então nós temos neurônios anorexígenos, que liberam neurotransmissores ligados à saciedade, como o próprio melanocortina, fator transcrito regulado por cocaína e anfetamina. Então repare que isso acontece uma comunicação que você não controla. E como que acontece esse controle? Como que o hipotálamo sabe que hora que agora eu tenho que aumentar a atividade dos neurônios que vão levar à fome, ou dos neurônios que vão levar à saciedade, porque os órgãos vão informar o sistema nervoso central. Por exemplo, eu tenho o próprio tecido adiposo liberando a leptina, que é uma adipocitocina, que atua no hipotálamo, inibindo a fome. Por que você não tem fome o dia inteiro? Porque você tem, inclusive, algumas adipocitocinas, como a leptina, que o tecido adiposo libera, que inibe a fome. Só que nós temos também outros tecidos, outros órgãos influenciando. Por exemplo, para você poder ter fome, quando há um esvaziamento gástrico, o estômago libera um hormônio que é a grelina. A grelina atua no hipotálamo, aumentando a fome, para você poder buscar alimento. E nós temos também, por exemplo, o intestino liberando GLP-1.
liberando a colecistoquinina, o polipeptídeo YY, que gera saciedade. Por isso que você não tem fome o dia inteiro. Então repare que eu tenho órgãos informando ao sistema nervoso central para ter fome quando for necessário e para ter saciedade quando for necessário. Acontece que no obeso isso está alterado. Então na obesidade tem a parte comportamental? Tem, mas tem a parte que ele não controla, porque tudo está alterado. Eu vou ter menos GLP-1 que leva à saciedade, eu vou ter menos colecistoquinina no obeso que leva à saciedade, eu vou ter menos polipeptídeo YY, e a gente falando para o nosso aluno que é por questão estética. Porra, eu preciso me diferenciar. Como que eu vou ser um nutricionista ou um professor de educação física diferente? Entendendo toda a repercussão fisiológica para poder ajudar o meu aluno. Para poder vir com uma intervenção específica. Porque eu vou ter alimentos que vão aumentar a atividade desses polipeptídeos que estão reduzidos na obesidade. Por exemplo, as dietas hiperproteicas, elas têm um impacto de aumentar a liberação no intestino, no duodeno, de colecistoquinina, de polipeptídeo YY. E esses polipeptídeos atuam no sistema nervoso central, inibindo a fome. Como que eu posso então interagir com esses mecanismos? Por exemplo, se eu quero agora regular o perfil metabólico que está alterado no meu aluno, que tipo de dieta que eu vou fazer? Que tipo de treino? Como que eu vou estruturar a musculação? Quantas séries vão ser? Isso tudo a gente começa agora a visualizar. Para começar então a nossa discussão, essa foi uma introdução e agora eu continuo. Por quê? Porque a obesidade, ao liberar essas citocinas inflamatórias. Rafael, fala de algumas citocinas inflamatórias que eu preciso entender. Há várias, mas, por exemplo, uma que você não pode deixar de entender é a resistina e o TNF-alfa. Então, olha só, a obesidade, principalmente a obesidade abdominal, eu tenho esse tecido adiposo abdominal liberando diversas citocinas inflamatórias, como a resistina e o TNF-alfa. E daí? E daí que a resistina e TNF-alfa vai gerar um prejuízo no organismo inteiro. Como, por exemplo, agora o risco dessa pessoa ser diabética do tipo 2. Por quê? Porque o mecanismo, vamos entender o mecanismo fisiológico da glicose entrar para a célula. Então, primeiramente, precisamos entender o quê? Que a glicose não pode ficar elevada no sangue o tempo todo. A glicose não pode ficar elevada no sangue o tempo todo. Ou seja, eu não posso ter hiperglicemia crônica. E por que não? Porque o aumento da glicose circulante aumenta a hemoglobina glicada. Hemoglobina, você bem sabe, que é aquela proteína que transporta oxigênio no sangue. Então, se eu tenho muita glicose circulante o tempo todo, gente, não é por um momento, após as refeições eu vou ter aumento da glicose circulante. Eu estou falando que não pode ficar a glicose elevada o tempo todo. O aumento da glicose elevada o tempo todo gera o quê? Gera que a glicose elevada se liga agora a proteínas como a hemoglobina. Então eu tenho a hemoglobina glicada, que é a hemoglobina ligada à glicose. Então olha que interessante. Agora, e daí, Rafael, qual é a repercussão? Esse é um dos motivos que a glicose não pode ficar elevada o tempo todo, porque aumenta a hemoglobina glicada. E daí, o aumento da hemoglobina ligada à glicose gera liberação de citocinas inflamatórias. Produtos avançados da glicação geram distúrbio para o organismo. Além disso, o aumento da glicose circulante ativa diversas proteínas, como a proteína aldose redutase. É uma enzima, uma proteína é uma enzima. Então, porque agora eu tive aumento da glicose circulante, eu vou ter aumento da atividade da aldose redutase. Quem que é a aldose redutase? É uma proteína que converte glicose em sorbitol. Vou de novo. O aumento da glicose o tempo todo circulante aumenta a atividade da enzima aldose redutase, que converte glicose em sorbitol. Níveis de sorbitol elevado no sangue causa danos nos neurônios, neuropatia periférica. Agora você tem um prejuízo aferente, a comunicação aferente da terminação nervosa para chegar até a medula e ter o córtex está lenta. Por isso que a pessoa agora tem risco de machucar o pé e nem perceber. Por quê? Porque quando ela pisa agora, por exemplo, num prego,
a comunicação aferente desses receptores sensoriais para mandar informação para a medula e para o córtex está agora com prejuízo. Então olha só por que a glicose não pode ficar elevada o tempo todo. Porque eu tenho aumento da atividade da aldose e redutase, que converte glicose em sorbitol. Sorbitol em níveis elevados traz danos para os neurônios. Eu vou ter aumento dos produtos avançados da glicação, porque aumenta agora a hemoglobina glicada. E eu vou ter agora outras repercussões. Por isso que a glicose não pode ficar elevada. Para não ficar elevada, ela tem que ser colocada onde? Na célula muscular. Na célula muscular e tecido adiposo. Um golinho aqui no nosso vinho. Resveratrol, bora. Então, a glicose não pode ficar elevada. Sem dúvidas nisso? Então, agora precisa de entender o quê? Esse é um dos motivos que a glicose não pode ficar elevada. Para não ficar elevada, tem que ser levada para a célula muscular. Mas para uma molécula entrar na célula muscular ou no tecido adiposo, ela precisa ter duas características. Se ela quiser atravessar a membrana da célula, como se fosse o Gasparzinho, o fantasma, de maneira livre, de maneira passiva, de maneira difusão simples, ela precisa ter duas características. Quais são elas? Primeira característica, tem que ser solúvel no lipídio, porque na membrana da célula muscular e na membrana do tecido adiposo é uma bicamada lipídica. Então, para qualquer molécula que está no sangue atravessar livremente a membrana da célula, como se fosse um fantasma Gasparzinho, ela tem que ter duas características. Primeiro, ser solúvel no lipídio. Problema, a glicose não é solúvel no lipídio. Mas tem uma outra possibilidade. Se ela for muito pequena, porque se ela for muito pequena, ela atravessa os canais proteicos que eu tenho na membrana da célula. Pequena quanto? Menor que 0,8 nanômetros de diâmetro. A glicose não é tão pequena assim. Então, a glicose não consegue atravessar livremente a membrana. Ela precisa de um transportador. Ela precisa de um transportador, que na célula muscular e tecido adiposo, os principais são GLUT4. Glucose Transporter tipo 4. Gente, atenção nisso, eu estou explicando agora a fisiopatologia, primeiramente a resposta normal de como a glicose entra, e depois a fisiopatologia do diabetes tipo 1 e tipo 2. Então atenção nisso. Então a glicose não consegue atravessar a membrana da célula livremente. Ela precisa de um transportador, que na célula muscular e no tecido adiposo é o GLUT4. Mas o GLUT4 está internamente. Ele precisa se translocar até a membrana da célula para poder entrar. Então alguém precisa enviar informação para o GLUT4 dentro da célula. O GLUT4 está cheio de glicose no sangue, se transloca até a membrana para aí ele poder entrar. Como acontece isso? Simples. Quando a glicose começa a circular, porque está elevada no sangue, passa por diversos órgãos, como por exemplo pelo pâncreas. E lá no pâncreas nós temos as células beta-pancreáticas, que percebem que a glicose está elevada e liberam um hormônio. Que hormônio que é esse? Insulina. Agora a insulina foi liberada para o sangue. Atenção, a insulina não pega a glicose. A glicose viaja de maneira livre. A insulina também viaja de maneira livre. O que acontece é o quê? É que agora essa insulina vai, se liga ao receptor dela na membrana da célula. Na membrana da célula tem receptores de insulina que ativa a cascata da insulina. Nada mais é do que informações para ativar diversas proteínas até chegar a informação para o GLUT4. Ô, gente, esse assunto aqui é embaçadíssimo. Eu estou tentando falar assim de maneira mais clara e pelo tempo que nós temos, curto, para você poder entender. Se porventura tiver difícil, é isso mesmo, é complicado. É complicado. E quanto mais complicado, mais você precisa entender. Volto a repetir, aquilo que é fácil, deixa pra galera. Você precisa dar conta daquilo que é complicado. Então, olha só, a insulina, ao se ligar ao seu receptor na membrana da célula, ativa diversas proteínas. Isso é chamado de cascata da insulina. Só a título de curiosidade, quais são essas proteínas? Quando a insulina se liga ao seu receptor na membrana, eu tenho agora a ativação do receptor beta. Então, ó,
A insulina se ligou ao seu receptor alfa extracelular. Do receptor beta transmembranar, eu tenho a ativação da tirosina quinase, que leva à autofosforilação do receptor e ativação do IRS1, substrato de receptor de insulina 1. Essa é a cascata de insulina. E agora eu tenho a ativação da fosfatidil-inositol 3 quinase. Depois fosfatidil-inositol 3,4,5-trifosfato. Depois fosfonoizitide dependente AKT e aí a atividade do GLUT4. Aí o GLUT4 se transloca até a membrana e agora a glicose pode entrar. Essa é a resposta fisiológica normal. O que é o diabético tipo 1? O diabético tipo 1 é a pessoa que por uma doença autoimune, as células imunológicas da pessoa olhou para as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina, olhou para elas e por algum motivo olhou para elas, você não me pertence. Então o próprio sistema imunológico da pessoa olhou para as células beta-pancreáticas que produzem insulina e falou, você não me pertence. Produziu anticorpos que foram e destruíram as células beta. Logo, essa pessoa agora não produz mais insulina. O que vai acontecer? Quando a glicose agora aumentar no sangue, ela passa pelo pâncreas e o pâncreas não libera insulina. E agora? Agora eu não tenho a insulina se ligando ao seu receptor e ativando a cascata. Não vou ter translocação de GLUT4. E agora? Agora a glicose fica elevada no sangue. Esse é o diabético tipo 1. Para sempre vai precisar de insulina exógena. Show de bola, diabetes tipo 1, explicado. Tipo 2, o que é o tipo 2? O tipo 2 está ligado principalmente à obesidade abdominal. O tipo 2 está ligado principalmente à obesidade abdominal. O que acontece? Eu tenho lá as células beta-pancreáticas liberando insulina, a insulina vai se ligar ao seu receptor, mas a cascata não acontece da maneira que deveria. Por quê? Porque eu tenho citocinas inflamatórias que o tecido adiposo abdominal produziu, como resistina e TNF-alfa, que inibem a cascata. Então olha só que interessante, eu tenho a insulina circulante, ela se liga ao seu receptor, mas a cascata da insulina não acontece. Por quê? Porque eu tenho resistina e TNF-alfa inibindo essa cascata. Não chega a informação agora para o GLUT4, ele não se transloca até a membrana, a glicose não entra, fica glicose elevada no sangue. Aí essa glicose passa de novo pelo pâncreas e o pâncreas fala, ué, que porra que é essa? Eu liberei insulina e a glicose não entrou? Já sei, vou liberar mais insulina. Aí essa pessoa vai ter um quadro de hiperglicemia e hiperinsulinemia. E agora, a hiperinsulinemia vai levar ao aumento da estimulação simpática, mas em repouso nós temos aumento do parasimpático. Em repouso, o que prevalece em nós é o sistema nervoso parasimpático. Mas agora essa pessoa, como tem mais insulina circulante, eu vou ter o que agora? Eu vou ter agora aumento da estimulação simpática, que leva agora a aumento da vasoconstrição na região esplâncnica. Já gerou vasoconstrição, aumentou a resistência vascular periférica, já aumenta a pressão arterial. Além disso, o aumento da retenção de sódio e água nos túbulos renais e ductos coletores, que leva ao aumento do volume plasmático, volume sanguíneo. Aumenta a pressão arterial. Fala para o seu aluno, fala para o seu paciente, ele precisa entender o que está acontecendo com ele. Por isso que a obesidade abdominal é um problema, porque vai trazer todo um prejuízo. Olha só, esse cara vai ser diabético tipo 2 e agora vai ter risco aumentado de hipertensão arterial. Explica para ele, isso não está na página da UOL, isso nenhum médico fala, é você que vai falar, velho, porra. É você que vai ter que explicar para ele, porque senão você vai vir com a abordagem simplesinha, come maçã, come pera, frango, para, porra! Aí alguém grita lá, faça jejum intermitente, você vai e faz, alguém grita lá, faz low carb, você vai e faz, nem entende por quê. Você tem que entender os mecanismos fisiológicos, os tipos de dieta, nas respostas, por exemplo, do perfil lipídico, em VLDL, em quilomicrons, na resposta da função endotelial. É isso que você precisa entender. Você precisa... E por que eu estou falando dessa maneira? Porque eu quero que você seja fudido, um profissional diferenciado. Você precisa entender do treinamento resistido, como que a musculação pode ser estruturada para agora poder impactar na mudança disso.
Então o treinamento resistido fudido é aquele agora que reduz citocinas inflamatórias, que aumenta citocinas anti-inflamatórias, como adiponectina, como interleucina 10, como interleucina 1RA. Isso é ser diferente. Então você sabe montar um treino agora que aumenta interleucina 10, interleucina 1RA, adiponectina. Isso é ser diferente. Falar, exercício é saúde, qualidade de vida. Porra, isso está na página da UOL. Se está na página da UOL, você não pode falar, porque se está na página da UOL, qualquer um faz, um aplicativo faz. Agora, ainda mais com esse quadro agora de coronavírus que nós temos agora no Brasil, o que vai acontecer? Você não pode ser descartado, porque o cara não pode parar de treinar. A pessoa não pode parar de treinar. Como é que você vai fazer? Como é que você vai chegar dessa pessoa? Como o seu conhecimento agora vai encantar essa pessoa para ela falar, caralho, eu não posso ficar sem esse personal, sem esse nutricionista, porque ele muda a minha vida. O que ele faz, ninguém faz. Você não pode parar, você não pode desistir agora. Pô, nós temos um problema de realidade mundial que está presente. Precisamos tomar cuidado, sem dúvida. E o seu aluno vai parar de treinar? Vai parar de fazer agora alimentação criteriosa, adequada, específica? Não pode. Como é que você vai chegar até ele? Como é que você vai encantar ele? Como é que você vai fazer que ele fale assim, eu quero você, eu não quero um simples aplicativo, eu não quero um personalzinho lá, bobão, toscão. Não, você precisa ser diferente. Você precisa dominar o conhecimento. E olha só o que eu estou falando, a obesidade abdominal, gerando citocinas inflamatórias, está levando agora a resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Dificuldade da insulina gerar sua resposta. Vamos mais um vinho aqui, que já, nossa, meu Deus do céu. Galera, eu curto demais isso. Se alguma coisa assim, talvez... Não fiquem bravo comigo não, porque eu curto demais da nossa área, a gente muda a vida das pessoas. Eu dou muito curso na área da educação física, da nutrição, da medicina, e eu vejo quanto que a nossa profissão transforma a vida das pessoas. Isso não tem preço. Isso não tem preço, quanto que a gente pode impactar a vida das pessoas. Olha só, tem uma outra citocina inflamatória que o tecido adiposo abdominal libera, que é o inibidor do ativador de plasminogênio. Olha que interessante, presta atenção nisso aqui. Nós temos no dia a dia a formação de coágulos. Coágulos vão levar à obstrução do fluxo sanguíneo pelo vaso sanguíneo. Se for um vaso sanguíneo com uma artéria coronária, pode levar agora ao infarto agudo do miocárdio. Se esse coágulo formar num vaso sanguíneo cerebral, pode gerar agora um acidente vascular cerebral ou encefálico. Então presta atenção, no dia a dia, em mim e você, forma-se coágulos. Mas esses coágulos eles têm que ser quebrados. A gente chama de fibrinólise, que é a quebra desses coágulos. Quem que faz a quebra desses coágulos? Uma proteína que se chama plasmina. Quem é a plasmina? É uma proteína que quebra coágulos. Só que para poder aparecer a plasmina, que eu chamo de soldado presente no sangue, eu preciso que uma outra proteína vire plasmina. Que uma outra proteína vire plasmina. Essa outra proteína é produzida pelo fígado, se chama plasminogênio. Então é preciso que o plasminogênio vire plasmina. É a plasmina que quebra o coágulo. Então eu preciso que o plasminogênio que o fígado produziu vire plasmina. Quem que vai fazer esse processo? É uma proteína que o próprio vaso sanguíneo, a parede do vaso sanguíneo tem nome, se chama endotélio. O endotélio libera para o sangue uma proteína que se chama ativador de plasminogênio. O que faz o ativador de plasminogênio? Converte o plasminogênio em plasmina. Agora eu e você temos plasmina para quebrar os coágulos. Por isso que você não infartou, por isso que você não teve um AVC, porque agora tem plasmina quebrando os coágulos. Só que o tecido adiposo, principalmente abdominal, secreta uma citocina inflamatória chamada inibidor do ativador de plasminogênio. O que faz o inibidor do ativador de plasminogênio? Inibe o ativador de plasminogênio. Então, olha só, a citocina inibidor do ativador de plasminogênio inibe a enzima que o endotélio produziu, que é o ativador de plasminogênio. Se tiver ele agora inibido, eu não vou ter a conversão de plasminogênio em plasmina. Se agora não tiver agora, então, ó, plasmina caiu fora. Agora quem que quebra aqueles coágulos? Agora eu vou ter menos
quebra de coágulos. Esse seu aluno agora pode ter risco de infarto, de AVC. Fala para ele, explica para ele. Para com essa porra da aula experimental que não traz diferenciação nenhuma. Se tiver eu e outros profissionais, tiver eu aqui dando aula para um aluno que acabou de chegar, e tiver o Steven Fleck, o William Kramer, pais da fisiologia do exercício, o que eu vou fazer que o Steven Fleck e o William Kramer não fizeram? Nada. Eu vou fazer igual, vou ser atencioso, vou ser educado, vou levar na esteira, vou perguntar, tem dor no joelho? Você fuma? Aí leva no supino reto, ensina a fazer o supino reto. Mas e daí? Qual foi o diferencial? No final da aula, a mulher vai perguntar, ou a pessoa vai perguntar, quanto você cobra, Rafael? Sei lá, cobro R$20. E você, William Kramer? 200. Então eu vou querer você, Rafael, porque todo mundo foi igual. A aula experimental não traz diferenciação nenhuma para você. Não traz diferenciação nenhuma. Você pode fazer agora o quê? Uma reunião para poder explicar agora o quadro clínico daquela pessoa. Ela precisa entender o que está acontecendo com ela, que a obesidade não é só uma questão de estética, está longe de ser. Se não houvesse essas citocinas inflamatórias, aí sim obesidade só seria questão de estética. Mas existe essas citocinas inflamatórias. Então a gente precisa dominar essa porra toda, velho. Porra toda. Porque você tem que ser fudido. E fugido por quê? Para poder agradar outras pessoas. Primeiramente você. Para você ser um profissional realizado. Sentir a vida vibrar. Seu coração tem que pular quando você prescreve a alimentação, quando você prescreve o treino. Mas se você ficar na pegadinha de poder chegar um aluno na academia e você perguntar para ele o que o médico mandou ele fazer, meu Deus do céu! O médico não estudou nem um mês de exercício físico. Porra, já falei sobre isso na melhor universidade da América Latina, que é a USP, que foi onde inclusive eu fiz o mestrado e doutorado. Para o cara virar médico são 6 anos. Em 6 anos ele não estudou um mês de exercício físico. Aí eu vou falar o que para o aluno? Chegou na academia, o que seu médico mandou que você possa fazer? Velho, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer eu falar isso, sabe por quê? Porque eu estou tirando meu compromisso, a minha responsabilidade. Eu estou sendo negligente, para quê? Porque se acontecer alguma coisa com um aluno, eu falo que foi o médico que liberou. Para, meu Deus, eu nunca vou perguntar para o aluno o que o médico dele mandou ele fazer. Rafael, eu não entendo do quadro clínico, então não pega esse aluno. Eu não atendo, por exemplo, pessoas que têm lesão grave de joelho, lesões osteomiarticular, coluna, que não sei o que, desvio. Eu entendo mais o básico, eu não trabalho com esse público. Mas se cair na minha mão um cara que precisa emagrecer, um diabético, um hipertenso, um cardiopata, meu amigo, para o médico poder conversar comigo, ele vai ter que ser fudido. Se o médico não for fudido, ele não consegue nem entender o que eu estou falando. E agora eu falo aqui sem nenhuma arrogância, mas é porque eu estudo demais isso, eu pratico, eu aplico, eu sou personal, eu dou curso, eu vou e faço lá na academia, eu quero ver se a resposta dá certa, e se não dá, meu Deus, e por quê? Agora aqui, de novo, não é diminuir outras profissões, eu tenho vários amigos médicos, eu trabalhei na cardiologia. Porra, é uma área sensacional, mas eu não posso me eximir do compromisso que eu tenho com aquela vida, com aquela pessoa que está chegando ali. Então eu não posso fazer agora uma aula experimental e se eu for nutricionista, como você pode ser, eu não sou nutricionista, mas eu dou muito curso na nutrição. Se você for nutricionista, você tem que entender a repercussão, por exemplo, da dieta, agora do jejum intermitente, o que eu ficar um período longo pode gerar de repercussão fisiológica, como por exemplo, agora aumenta a atividade da MPK. A MPK, ela vai ter a sua atividade aumentada no jejum intermitente e ela é uma importante proteína que reduz a atividade de enzimas hipogênicas, como a enzima acetil-CoA carboxilase, que eu preciso para poder fazer a síntese de gordura, eu preciso que o acetil-CoA vire malonil-CoA. Quem faz essa reação é uma enzima que se chama acetil-CoA carboxilase. E agora a MPK, que vai ter uma resposta aumentada no jejum intermitente, inibe essa enzima. Depois eu vou ter o malonil-CoA tendo que virar ácido graxo. Quem faz isso é a sintase de ácido graxo. E a MPK inibe a sintase de ácido graxo. E depois para virar triglicerídeo, que é a forma que a gordura é armazenada no tecido adiposo, eu vou ter a atividade aumentada da alfa-glicerol aciltransferase. E a MPK também inibe ela. Então eu preciso entender isso. Por exemplo, parece que dietas low carb tem mais impacto, parece que tem mais impacto em mudança de perfil lipídico, e eu preciso entender, sabe por quê? Porque na obesidade abdominal eu vou ter aumento de citocinas inflamatórias, que vai levar agora um quadro inflamatório. Então vai ter agora mudança, inclusive no perfil lipídico. Eu vou ter agora
quilomicron, que são as lipoproteínas que saem do intestino e que vão levar gordura e colesterol para o tecido muscular e tecido adiposo. Atenção, eu preciso entregar colesterol e triglicerídeos, são importantes. Colesterol eu utilizo para formar hormônios, estradiol, estrona, estriol, testosterona. Então eu preciso de levar colesterol, eu preciso de triglicerídeos, eu preciso de ácido graxo, eu preciso de tudo isso. A membrana da célula, inclusive, tem colesterol livre. Então, os quilomicrons que saem do intestino vão levar os triglicerídeos e colesterol. Quando sai do intestino, vai para a linfa, para o sistema linfático, depois para o sistema circulatório. Eles estão levando em sua concentração, no seu meio interno, principalmente triglicerídeos que veio da dieta. Só que, como agora eu tenho obesidade abdominal, eu vou ter agora os quilomicrons entregando menos triglicerídeos e colesterol para o tecido muscular e tecido adiposo. Por quê? Porque a enzima que vai pegar esses triglicerídeos dos quilomicrons é a lipase lipoproteica, e ela vai estar inibida, ela vai estar com a sua atividade reduzida, logo vai sobrar mais ácido graxo livre circulante. Sobrando mais ácido graxo livre circulante, aumenta a inflamação. Olha o cara com obesidade abdominal e a gente falando que é estética, o cara não sabe, ele precisa entender. Eu vou ter o VLDL, que são as lipoproteínas que saem do fígado, agora levando colesterol e triglicerídeos. Então, eu preciso de que ele entregue, mas a lipase lipoproteica está agora reduzida, está inibida. Então, eu preciso entender toda essa repercussão para que a minha dieta possa ser específica, para que eu possa saber se eu vou usar nesse momento. Por exemplo, o cara que tem resistência à insulina. Olha só, o cara que tem resistência à insulina, porque ele tem obesidade abdominal. Então, a insulina não está conseguindo fazer a resposta que ela deveria. Logo está tendo um quadro de hiperinsulinemia. Não adianta eu vir numa dieta rica em carboidrato. Por quê? Porque não importa se eu estou comendo, atenção, não importa se eu estou comendo arroz integral, se eu estou comendo batata doce, eu só estou comendo açúcar de mesa. O carboidrato passa pela boca, na boca tem a amilase salivar, que começa a quebrar o carboidrato, desde a boca vai para o estômago, no estômago não tem enzimas específicas que quebram o carboidrato, depois vai para o intestino. Lá eu vou ter enzimas específicas, eu vou ter, por exemplo, a maltase que quebra a maltose, a lactase que quebra a lactose, sacarase que quebra a sacarose, mas tudo que entra é glicose no sangue. Só muda a velocidade de absorção, mas tudo que entra é glicose. Então não adianta você fazer uma dieta rica em carboidratos, por quê? Porque o cara tem uma resistência à insulina. Nesse momento pode ser interessante, por exemplo, para ele, você diminuir, aí você usa a estratégia de fazer um low carb, de fazer uma dieta que vai ter agora aumento de gordura boa, e aumento de proteínas. E se você quiser, inclusive, não gerar uma resposta de mudança metabólica, porque, por exemplo, dietas muito restritivas, eu gero uma alteração metabólica. Então, quando há uma dieta muito restritiva, que gera um grande balanço calórico negativo, eu tenho agora redução de leptina. Quem é a leptina? É aquela adipocitocina que o tecido adiposo libera, que é boa, que ela atua no hipotálamo inibindo a fome. E ela também aumenta o metabolismo. Mas agora, como você fez uma dieta muito restritiva, você agora reduz a leptina. Então agora essa pessoa tem mais fome e menos metabolismo. Em dietas restritivas também acontece a redução de T3, do hormônio da tireoide T3, logo levando a prejuízo no metabolismo. Também tem grande redução da estimulação simpática, prejuízo no metabolismo. Tá vendo? Você precisa entender. Agora o que você pode fazer, talvez, por exemplo, colocar uma dieta hiperproteica para aumentar a ingestão calórica. Por quê? Porque o mecanismo da proteína fazer a lipogênese é muito complicado. Então a lipogênese acontece principalmente pelo carboidrato e pela gordura mesmo, e não muito pela proteína. Mais um vinho, gente, mais um vinho. Porra, isso aqui pra mim é algo maravilhoso. Não sim o vinho também é. Mas eu tô falando agora de entender e discutir com vocês isso. Por quê? Porque a obesidade é a doença do século XXI. Vai levar a infarto, vai levar a AVC.
Precisamos entender isso. Então eu agora uso das ferramentas de maneira criteriosa. Não é porque alguém gritou jejum intermitente eu vou lá e faço. Não é porque alguém gritou low carb eu vou lá e faço. Low fat eu vou lá e faço. Eu preciso entender a repercussão metabólica. Inclusive, aquele meu aluno, meu paciente, que no sábado à noite vai se encontrar com a família, e ele vai tomar o vinho com a família dele, vai comer alguma coisa a mais, eu não posso impedi-lo de fazer isso. Por que que eu não posso impedir de fazer isso? Porque a alimentação, a bebida está ligada à parte afetiva, emocional. Você sabe disso. Se você não mora com seus pais, como eu não moro, você sabe que quando você chega na casa da sua mãe ou do seu pai e você vai agora fazer uma refeição, no portão você já sente o cheiro da comida e agora já te gera emoções. Você começa a salivar. Por quê? Porque nós temos o bulbo olfatório e agora esse estímulo do cheiro da comida vai para o rinencéfalo, que é a área que controla o odor. E agora eu tenho informações afetivas, sistema límbico atuando, o alimento gera emoções. Meu Deus, eu preciso entender disso. Aí vai lá o nutricionista e fala, você não pode tomar a cervejinha. Pô, não pode por quê? A bebida está ligada à parte afetiva, emocional. Eu tenho na boca a liberação já de enzimas quando eu ponho o próprio alimento na boca. Porque eu tenho agora informação do sistema nervoso vago para o córtex também. E isso gera toda agora uma repercussão de bem-estar. Mas o que eu posso fazer? Já que no sábado à noite vai estar agora aquelas enzimas lipogênicas com a sua atividade elevada, o que eu posso fazer? Eu posso fazer durante o dia uma estratégia nutricional para que à noite, no sábado à noite, tenha menor impacto de lipogênese. Já que à noite esse cara vai comer uma coisinha a mais, vai tomar um vinho a mais, o que eu posso fazer? Essas enzimas vão estar ativadas de grande magnitude à noite. Eu posso durante o dia pedir para ele fazer uma estratégia nutricional que eu vou diminuir carboidrato, por exemplo, para que agora eu possa aumentar um pouquinho a atividade da MPK e inibir essas enzimas hipogênicas durante o dia, porque à noite já vai ter essa atividade aumentada, mas durante o dia agora eu inibir um pouco elas. E aí no domingo de manhã eu peço uma outra estratégia nutricional, sei lá, jejum intermitente, que eu falo, não tomo café da manhã, porque essas enzimas hipogênicas estão com a sua atividade aumentada, elevadíssima. Então no domingo de manhã você não toma café, você vai depois almoçar, para você agora reduzir a atividade dessas enzimas hipogênicas. E sabe qual é a possibilidade do seu aluno, paciente, cliente fazer isso aí? Total, porque você não retirou dele o momento de prazer e de alegria que ele tinha com a família no sábado à noite, tomando um vinho, por exemplo, com a família. Aquele alimento, aquele momento, liga agora a parte de memória, hipocampo. Tem alimentos que você come, que você sabe, que te gera agora recordações, porque está gravado no hipocampo, uma área do sistema límbico. Pelo amor de Deus, quando eu ouço nutricionistas falando, ou professor de não pode comer isso, puta que pariu. E quando eu ouço que bebida alcoólica inibe a mTOR, a mTOR é uma das vias da hipertrofia. Eu tenho outras. Eu tenho a via das células satélites. Eu tenho a via da proteína quinase ativada por mitógeno. Eu tenho a via da folistatina. Eu tenho diversos mecanismos, inclusive do inchaço muscular, que ativa osmosensores, que manda informação para proteínas integrais de membrana, que agora ativa respostas de hipertrofia. Então, eu preciso entender isso. Que isso? Vinho é só seco. Vinho é só... Perguntaram, não, vinho é só seco. Aí que fica bom. Então, sempre que vocês quiserem me agradar, se for o caso, é um vinho, tá bom? Então eu preciso entender de tudo isso. Por isso que a obesidade é um assunto que a gente precisa entender. Porque de cada 10 pessoas... Os dados recentes mostram que mais de 50% da população brasileira tem sobrepeso. Mais do que 50% da população brasileira tem sobrepeso. E 20% tem obesidade. Tem noção disso? Significa que de cada 5, um é obeso. Um tem risco maior de infarto e AVC, que é a principal causa de morte no mundo. E a gente falando que exercício é saúde e qualidade de vida, que basta ingerir menos.
para poder emagrecer não basta ingerir menos. E que bom, porque se bastasse ingerir menos, nem precisaria de nós. Nem precisaria de nós, nutricionistas, professores de educação física. Não precisaria. Nós precisamos entender toda a repercussão, para que eu possa vir com a intervenção adequada, criteriosa. Por isso que muitas vezes o cara não valoriza a nossa profissão. E por quê? Porque é quase todo mundo igual, então ele vai pelo preço. Mas ele tem que ver um valor diferente em você. E você precisa dominar isso, porque inclusive ele agora vai entender o porquê que você quer que ele faça isso. Entendendo, por exemplo, que ele vai ter agora aumento do risco de infarto e AVC, porque agora eu vou ter aumento daquele inibidor do ativador de plasminogênio, que esse cara pode ter aumento da fome, porque a leptina, por mais que ele tenha mais tecido adiposo, ele tem mais liberação de leptina. Então era para ele, já que a leptina é boa e quem libera ela é o tecido adiposo e ela inibe a fome, obeso tem mais tecido adiposo, tem mais liberação de leptina. Era para ele ter mais inibição da fome. Só que no obeso tem um quadro de resistência à leptina, porque é tanta leptina circulante que no hipotálamo os receptores de leptina são reduzidos. A gente chama isso de down regulation de receptores de leptina. E agora tenho menos leptina, menos receptor de leptina. Logo, menos leptina vai fazer a função. E mesmo as leptinas que se ligam ao receptor, eu vou ter um mecanismo um prejuízo a nível de pós-receptor. Esse cara vai ter menos inibição da fome. Logo, ele vai ter mais fome. Fala para ele, explica para ele. Ah, Rafael, mas explicar não vai resolver. Não, mas ele vai entender com o que ele está brigando. Com o que ele está se deparando, ele vai entender de você, porque ninguém vai falar para ele isso. Eu preciso entender de medicamentos que ele possa fazer uso, porque esse cara, se ele tiver obesidade abdominal, eu tenho que saber que agora a pressão arterial dele pode estar elevada. Por quê? Porque eu vou ter aumento circulante da angiotensina 2. A angiotensina 2 é um hormônio que é produzido em mim, em você, de maneira fisiológica, quando a nossa pressão arterial reduziu. Então, reduziu abaixo do valor de normalidade e agora faltou fluxo de sangue para os tecidos. Então, quando a pressão arterial reduz abaixo do normal, nós vamos ter o quê? Redução do fluxo sanguíneo. E aí o rim secreta para o sangue a renina. A renina é uma proteína que pega o angiotensinogênio que o fígado produziu e converte em angiotensina 1. A angiotensina 1 passa pelos vasos sanguíneos do pulmão e lá no endotélio, que é a parede do vaso sanguíneo, eu tenho uma enzima conversora de angiotensina que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 leva ao aumento da pressão arterial. A pressão arterial voltando ao normal, o nosso rim para de secretar a renina. Então, quando eu e você vamos ter angiotensina 2 circulante, quando por algum motivo a nossa pressão arterial reduziu e por mecanismo fisiológico vai ter que aumentar para poder voltar a restabelecer o fluxo sanguíneo para todos os tecidos. Mas agora, sabe o que acontece? Quem tem obesidade abdominal já secreta angiotensina 2. Então, aquele seu aluno com obesidade abdominal, ele vai ter aumento da secreção de angiotensina 2. Angiotensina 2 faz nas arteríolas vasoconstrição. Vasoconstrição aumenta a pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 faz agora retenção de sódio e água nos túbulos renais e ductos coletores, aumentando o volume sanguíneo, aumentando a pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 vai lá no córtex das adrenais e faz a liberação da aldosterona, que vai no rim e faz ainda mais retenção de sódio e água. Olha o seu aluno agora hipertenso, ou o seu paciente obeso se tornando hipertenso. E a gente falando que exercício é saúde, qualidade de vida, que basta fazer o HIIT, 1 minutinho intenso, 1 minutinho leve, 1 minutinho intenso, 1 minutinho... Porra! E aí eu preciso entender isso, porque, por exemplo, o médico, se esse cara agora foi hipertenso, o mecanismo fisiológico que o médico pode fazer, o que o médico, se ele for fudido, o médico fudido vai pensar? Porque aí ele não vai conseguir analisar. A hipertensão vai ser chamada de idiopática. Porque ele não vai ter todas as ferramentas, seja no sistema público de saúde ou no sistema privado, ele não vai ter condições
de investigar aonde é o problema, mas o médico diferenciado, ele fala, porra, esse cara tem obesidade abdominal, então pode ser que já tenha citocinas inflamatórias aumentadas, e essas citocinas causam danos em diversos tecidos, como a parede do vaso sanguíneo, levando à disfunção endotelial e formação de placas de ateromas. Placas de ateromas obstrui o fluxo sanguíneo e agora o rim começa a receber menos sangue. O rim pensa que é porque a pressão arterial reduziu. A pressão arterial não reduziu, ele está recebendo menos sangue porque tem placas de ateromas obstruindo o fluxo sanguíneo. E agora o rim secreta para o sangue a renina. O que o médico pode fazer? Pode dar um remédio que é o inibidor direto da renina. As classes de remédios para controlar a pressão arterial, você precisa entender. Uma das classes são os inibidores da renina. Então agora o médico deu uma classe de medicamento que inibe a renina. Por quê? Porque o rim, o médico associou já, esse cara tem obesidade abdominal, tem mais citocinas inflamatórias fazendo danos na parede do vaso sanguíneo, formando placas de ateromas que obstruem o fluxo sanguíneo para o rim. O rim é esperto, pensa que é porque a pressão arterial reduziu. Não, é porque agora tem menos sangue chegando, mas o rim acha que é porque a pressão arterial reduziu. Então ele vai fazer um mecanismo para voltar a aumentar a pressão arterial, que é fazer agora aparecer renina no sangue, para a renina converter a angiotensinogênio em angiotensina 1, e depois a angiotensina 1 ser convertida em angiotensina 2. Só que o médico sabe que esse mecanismo está com problema, então ele vai dar um remédio inibidor direto da renina. Só que nós podemos ter formação da angiotensina 1 sem precisar de renina, então não adiantou ele inibir a renina. Aí ele pode dar um remédio que inibe a conversão da angiotensina 1 e a 2, porque a 1 tem pouco efeito no organismo, mas quando ela passa pelos vasos sanguíneos do pulmão, eu tenho ali a enzima conversora de angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Ele inibiu, deu um remédio que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Captopril, enalapril, ramipril, são esses remédios que fazem isso. Mas se o médico for mais fudido ainda, ele vai saber que não adiantou fazer isso, porque esse cara tem obesidade abdominal e o tecido adiposo abdominal já secreta angiotensina 2 para o sangue. Então o que ele fez? Ele deu um remédio que bloqueia o receptor da angiotensina 2. Para a angiotensina 2 fazer a resposta dela, ela tem que se ligar ao receptor dela. O médico pode ir dar um remédio que bloqueia os receptores da angiotensina 2. Quais são esses remédios? Inibidores dos receptores da angiotensina 2. Losartana, valsartana, candesartana. Eu preciso entender de tudo isso, porque inclusive esse meu aluno pode estar tomando um beta-bloqueador. Um beta-bloqueador, a intenção é de bloquear os receptores beta-1 adrenérgicos no coração, para diminuir o volume sanguíneo e diminuir a pressão arterial. Mas o médico pode ter receitado um beta-bloqueador cardio não seletivo. Um beta-bloqueador cardio não seletivo, ele não escolhe, ele bloqueia todos os receptores beta-adrenérgicos. Os receptores beta-adrenérgicos no coração e os receptores beta-adrenérgicos, por exemplo, no tecido adiposo. Para você poder ter o processo de emagrecimento, eu preciso primeiramente da lipólise, depois da oxidação. Mas a lipólise está reduzida, porque para acontecer a lipólise, eu preciso que catecolaminas se liguem aos receptores dela no tecido adiposo, que se chamam os receptores beta-2 e beta-3 adrenérgico, para ativar as lipases, que são as enzimas que vão quebrar a gordura. Mas o remédio bloqueou. E agora? Agora a sua dieta está certinha, o seu treino está certinho, mas você falou que quem entende de remédio é o médico. Você não se preocupou em entender da bagaça toda. E agora o médico passou um beta-bloqueador cardio não seletivo, que está reduzindo a lipólise. Menos lipólise vai ter menos oxidação. E agora menos oxidação, menos emagrecimento. E agora o seu paciente, seu aluno, seu cliente, agora te abandona. Por quê? Porque está fazendo aquilo que você pediu que ele fizesse, e mesmo assim ele não está emagrecendo. Foi erro seu? Foi, porque você não entendia de remédios. Você quis adentrar numa área que envolve emagrecimento sem entender de tudo. Você não pode adentrar na área de emagrecimento sem entender de tudo. Eu preciso entender da dieta,
mesmo sendo professor de educação física. Por quê? Porque pode ser que eu esteja no programa de treinamento, onde eu vou ter agora repetições com maior volume de repetições, com treinos com maior volume de repetições, para depretar glicogênio, para gerar toda uma repercussão fisiológica importante. Mas aí o nutricionista está agora na fase que ele aumentou o carboidrato da pessoa. Olha só, você estava fazendo um treino para poder depretar glicogênio, para ter importantes repercussões fisiológicas, e agora o nutricionista aumentou a ingestão de carboidrato. Te fudeu. Se você não entender da dieta, agora você se ferra. Ou você, nutricionista, que agora estava na fase de diminuir, usou a estratégia de diminuir carboidrato, e o personal trainer lá, ele está fazendo agora treinos que tem grande demanda metabólica, grande acidose metabólica. A possibilidade da pessoa fazer aquele treino de maneira eficiente reduz muito. Inclusive a possibilidade de ter agora uma perda de função, um prejuízo no organismo é grande. E agora você pensou, não, quem entende de exercício é o professor de educação física, eu não entendo. Então não, você tem que ser fudido para você poder fazer parcerias, inclusive com um personal trainer que são diferenciados. E você, personal trainer, tem que entender para agora poder fazer parcerias com nutricionistas que são diferenciados. Então repara, gente, o quanto que a conversa é ampla, e nós só começamos. E infelizmente já estou vendo que a hora está chegando. Não sei se aparece o tempo para vocês aí, de quantos já temos de live já aí. Se estiver aparecendo para mim que não aparece, enquanto vocês possam me falar aí quanto tem já de tempo de live, vou mais um vinho aqui. Tem nada de tempo? Aparece, não aparece? 10h28, não, o tempo da live, tá acabando a live, aparece para vocês o tempo aí, regressão, quase 1 hora, então gente, eu vejo que a gente tem muito ainda a discutir, muito a discutir, eu queria até abrir para perguntas, mas eu creio que nem vai dar tempo para isso, mas o que eu vou fazer? Vamos fazer uma outra live sobre esse tema, para a gente poder discutir mais sobre isso, o que vocês acham? Acham que é uma boa? Peço até desculpa, eu quero abrir para perguntas, mas eu vejo que o tempo não vai dar. Então, como o tempo não vai dar, eu penso que a gente pode fazer uma outra live. E, poxa, gostaria que vocês viessem para que a gente pudesse discutir. Porque nós só começamos. Foi agora uma introdução sobre esse tema. Para que a gente possa nos aprofundar nesse tema, para que a gente utilize do nosso conhecimento para transformar a vida das pessoas, porque eu acho que isso é o mais bacana, é o mais interessante, é o mais bonito que nós temos, de usar da nossa profissão para transformar a vida das pessoas. Por isso que vale a pena nosso sacrifício, nossa dedicação, nosso empenho. Então, nesses minutos finais, eu quero poder que a gente possa compreender essa repercussão fisiológica dessas citocinas inflamatórias, mudando todo o perfil lipídico, mudando a função da lipase lipoproteica, que agora vai fazer sobrar mais ácido graxo livre. Esse TNF-alfa que o tecido adiposo abdominal produz vai levar ao aumento de um fator de transcrição inflamatório chamado de NF-κB. NF-κB vai levar ao aumento da atividade de uma enzima que se chama ciclooxigenase. Vai vendo que você precisa dominar. Essa enzima ciclooxigenase vai ter agora sua atividade aumentada porque NF-κB aumentou a atividade dela. E como eu estou com obesidade abdominal, eu vou ter aumento da peroxidação lipídica. O que significa isso? A membrana da célula é quebrada. Eu tenho um dano na membrana da célula, eu tenho a liberação de fosfolipídios de membrana. Esses fosfolipídios de membrana vão ser convertidos em ácido araquidônico pela fosfolipase A2 e C. Esse ácido araquidônico vai ser convertido pela enzima ciclooxigenase em prostaglandina, aumentando ainda mais a inflamação. A prostaglandina vai ser substrato para formar tromboxanos. Tromboxanos, formação de trombos. Olha agora seu aluno tendo risco maior ainda de infarto. Fala para ele, explica para ele, naquela primeira consulta que você teve no nutricionista, explica pelo quadro clínico dele, encanta ele, faz ele entender que ele não pode viver sem você. Faz ele perceber isso daí. Pô, agora nós estamos passando por uma pandemia
de coronavírus, mas essa pessoa não vai poder parar de se alimentar bem, essa pessoa não vai poder parar de treinar. Como é que você vai mostrar o seu trabalho para ela? Como é que você vai encantar essa pessoa para ela poder falar, caramba, eu não posso ficar sem esse personal, sem esse nutricionista, eu preciso ser diferente. Gente, tá dando aqui os segundos finais, 20 segundos. Eu espero de coração que possa ter contribuído com vocês essa live. Espero vocês na semana que vem. Ou vou ver certinho o dia, deixo um recado para vocês. Espero que possa ter contribuído com vocês. Muito obrigado de coração. Valeu!